Ok, pessoal, então agora vamos fazer o seguinte, vamos melhorar um pouquinho mais esse nosso código aqui, para que vocês possam estar entendendo um pouquinho mais ele, tá ok? Então, em primeiro lugar, veja que aqui a gente colocou 13 aqui, certo? Vamos supor que eu resolvesse mudar de pino, certo? Mudar para o pino 14, aliás, para o pino 8, para o pino 9. Aí eu teria que fazer aqui no mínimo 3 alterações no código. Então, pessoal, o correto, certo? É sempre você criar uma variável aqui. Por exemplo, vou criar aqui uma variável aqui. Se tu for ver os manuais, sempre vai vir lá por exemplo, aqui eu quero botar o que? É uma LED, é um pino, né? Um LED pino, ou seja, vou botar uma LED num pino e aqui eu vou definir qual é o pino que eu estarei colocando, 13. Então, na verdade, o que eu estou criando uma variável do tipo inteiro, chamado LED pino, e estou passando aqui o valor 13 para essa minha variável, certo? Então aqui vou dar um Ctrl C aqui. Então aqui, em vez de eu colocar aqui o 13, eu vou colocar o LED pino. Se eu resolver, por acaso, modificar qual vai ser o pino, eu simplesmente vou alterar lá em cima e já estará valendo então para toda a minha aplicação. Então, pessoal, sempre é aqui que você vai fazer. Então aqui, pessoal, eu estou criando uma variável que vai ser então do tipo inteiro, certo? Do tipo inteiro, certo? Com valor 13. Simplesmente isso, pessoal. Se tu quiser colocar, por exemplo, aqui uma constante, const. Se tu quiser definir ela como sendo uma constante, você também pode, ou seja, essa variável não poderá ser alterada, certo? Ou seja, tu está definindo uma variável do tipo inteiro que não pode ser modificada. É uma variável constante, tá ok? Então, essa aqui é o meu void setup, conforme eu expliquei antes, de forma que mais rápido. Então aqui é uma função. Essa função, então, pessoal, função, né? Podemos chamar de método, né? Alguns conhecem que o programa Java chama de método, ou se não, então é uma função, que é a mesma coisa, certo? Que ela é chamada de forma automaticamente toda vez que você executa pela primeira vez o teu código. Então, função ou método que é executado toda vez que ele for chamado, então, esse código, tá ok? Então aqui, pessoal, você vai definir tudo que for valores de variáveis, né, o próprio pinmode que tem aqui, certo? Você pode colocar bibliotecas também, inserir aqui dentro, tudo você vai colocar aqui dentro desse void setup aqui. O meu loop, conforme eu já falei antes, não é uma função que ela é executada então de forma indeterminada. Nós até podemos dizer que aqui é o coração da nossa aplicação, aqui é o centro onde tudo acontece, tá certo? Então aqui que você vai fazer com que ele realmente execute todas as ações, tá certo? Então, por exemplo, o sensor leu tal, então você vai acender a luz, você vai apagar a luz, etc e tal. E aproveitando o tal do acende luz e o tal de apaga a luz aqui, pessoal, isso aqui, esse digital write aqui, na verdade, por exemplo, quando eu colocar aqui um acender a luz, na verdade, simplesmente eu estou mandando enviar uma corrente para o pino, ou seja, estou correndo uma corrente elétrica para o pino, certo? E quando eu mando apagar aqui, lá, então aqui eu estou mandando ele não enviar a corrente para o pino. Então, desta forma é que ele acende e apaga, tendo corrente ou não tendo corrente, certo? Vou botar aqui então envia corrente, e aqui então não envia corrente elétrica, e dessa forma então ele não vai ter energia para acender, basicamente isso, porque na verdade o que é, pessoal? São só sinais elétricos, é só corrente elétrica que passa ali dentro e tudo, então conforme as correntes elétricas ele vai executar as ações. Então realmente isso aqui é uma coisa muito simples, muito fácil mesmo. Agora, esse cara aqui, se você mandar enviar aqui, fazer o upload lá para a aplicação, você vai ver que na verdade o resultado é exatamente o mesmo. Eu só vou deixar aqui os 2 segundos, certo? Que é o 2 segundos ou 1 segundo, né? Tá aqui 1 segundo e deu para a bola aqui.
Então com isso aqui, pessoal, primeiro exemplo da vida de vocês com Arduino, muito fácil, e daqui para frente então a gente vai evoluir, vamos mostrar muito mais coisas, vocês vão se apavorar aí com a facilidade. Valeu? Um grande abraço, até mais e tchau!